Boa noite, meus amados. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Eu velo pela vida de vocês, amém, meus amados? E agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida daqueles que têm se dedicado em ouvir a sua palavra, né? Entender e se libertar das unhas dos lobos. Então, meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like também nesse vídeo, para que chegue ao conhecimento de outras pessoas, e pedir também que você se inscreva lá no meu canal YouTube, Ed em Nova Aliança, e agradeço também a ter aquelas novas pessoas que têm se inscrevido lá. Sejam todos bem-vindos, e junto assim nós somos a Igreja de Cristo, né? Juntos, porque a Igreja de Cristo ela é espiritual. Ela não é quatro paredes e um teto estendido em cima. É eu daqui, você dali, outro daquela. E assim está formada a Igreja de Cristo. Então, meus amados, você aí do seu melhor lugar, do seu sofá, né? Tomando o seu chá, o seu café. Vamos para a nossa homilia desse domingo, né? E se fortalecer, crescer em conhecimento e crescer em graça, amém? Então, como sempre tem o título, a gente não peguei minha água, ela vai fazer falta. Vamos tentar fazer sem água. O tema é: o Evangelho será pregado e então virá o fim. Esse é o tema do nosso estudo, da nossa homilia, da nossa ministração. O Evangelho será pregado, então virá o fim, né? Então eu vou pedir, para dar início à nossa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Capítulo 24, no versículo 14, né? É o tema, né? O versículo 14 é o tema da nossa homilia. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas aqui não fala o fim do mundo, o fim dessa terra, né? Porque dentro do sistema evangélico, eles esperam que quando Jesus voltar, é o fim dessa terra, é o fim da humanidade. Será que é isso mesmo? Então nós precisamos chegar a uma conclusão disso aqui. Se a volta de Jesus traria o fim da humanidade, o fim da terra, né? Porque aqui não fala se é o fim da terra, se é o fim da humanidade, só está falando que é o fim, né? Então, eu vou repetir: será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para a testemunha de todas as nações, então virá o fim. Meus amados, uma outra coisa também, né? Além daqui não dizer se era o fim da terra, se era o fim da humanidade, aqui fala de todas as nações. Mas aonde que tinha nações há 2000 anos atrás? Tinha Brasil, a nação brasileira está incluída aqui, a nação portuguesa está incluída aqui, a nação chinesa está incluída aqui, a nação japonesa está incluída aqui? Não está. Então, meus amados, é isso que nós temos que ter o cuidado de aprender, de discernir tudo que está escrito aqui nesta palavra. Nós vamos, é necessário que nós discernamos o escritor, quem é que está escrevendo, o tempo, que ano que ele está escrevendo, a quem está direcionado.
o que ele está escrevendo, né? Para então nós chegarmos a uma conclusão. Volta lá no versículo 1, nós lemos o versículo 14, volta no versículo 1, vamos ler a matéria completa, amém? Então nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, presta atenção, meus amados, porque infelizmente o que eu vejo pessoas aí negando a Jesus, dizendo com as suas palavras que Jesus é um mentiroso, por conta de quê? Por conta de não prestar atenção no que lê. Eles pegam, né, principalmente os chamados pastores, eles pegam um versículo isolado e pregam para a igreja, e faz daquele versículo isolado uma doutrina, faz daquele versículo isolado uma religião, né? Porque se nós pegarmos esse versículo 14 e fazer dele uma doutrina, uma religião, nós vamos sair pregando por aí que o mundo vai acabar, né? Como infelizmente o sistema evangélico está esperando isso, mas aqui não fala que o mundo vai acabar, está falando o fim. Mas o fim de quê? O fim de semana? O fim do mês, que chega no dia 20 eu já não tenho dinheiro? É isso? Aqui só está falando do fim. Então, no versículo 1, vamos entender isso. Tendo Jesus saído do templo, preste bem atenção, meus amados, que isso aqui, para o seu crescimento, é preciso que você preste atenção no que você está lendo. Principalmente se você é uma pessoa que nunca foi a uma escola, então tem consideração nisto. Mas se você frequentou uma escola, você sabe o tempo, você deve ter um mínimo de entendimento de futuro, de passado, de presente. Amém? Então estamos aqui. Eu acho que eu não vou aguentar ficar sem a água. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Então, certamente, o templo não estava nem finalizado ainda, né? Já se fazia algumas reuniões lá dentro, né? Mas certamente, segundo o versículo explica aqui, não tinha finalizado ainda. Mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, Jesus, porém. Então, a primeira mentira de Jesus aqui. Porque se Jesus não voltou, esse versículo 2 já está pegando Jesus na mentira. Onde os crentes chamam Jesus de mentiroso, se ele não voltou ainda. Né? Então vamos aqui para a primeira mentira. Ele, porém, lhe respondeu: não vedes tudo isto, todo esse templo suntuoso, um templo bonito, obras muito bonitas, como aquele lá no Braz? Vocês não vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então isso aqui não já era um sintoma da volta dele? Já era um sintoma da volta dele, que está dizendo aqui, ó. Está vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu já fiz até algum vídeo falando sobre isso. Pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo todo mundo sabe, até as crianças que nasceram hoje já sabem que não existe mais templo em Jerusalém.
o templo foi derrubado no ano 70 BC. Então, se cumpriu aqui uma das condições da volta de Jesus, se cumpriu aqui ou não se cumpriu? Se cumpriu. Se cumpriu. Cadê o templo? Não existe. Ele estava falando daquele templo. Eu vou recapitular. Ele, porém, eu vou ler como os crentes entendem, né? Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Cadê essa aqui? Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará dos próximos templos que for construído pedra sobre pedra. Não, ele estava mostrando para aquele templo lá em Jerusalém, lá por volta do ano 31 aproximadamente. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, meus amados, você vê que a profecia de Jesus foi tão profunda que o fechamento dessa profecia não bastaria ter só o templo ser destruído lá em Jerusalém e colocado fogo no templo em Jerusalém. O fogo foi apenas um detalhe para se cumprir a profecia, porque eu já expliquei em outro vídeo, esse derrubamento de pedra sobre pedra não é que exatamente no momento do templo ser derrubado ia acontecer. Mas por que não ia ficar a pedra sobre pedra? Porque ali tinha muito ouro. E com fogo, o ouro derreteu e se infiltrou nas brechas das pedras que foram rachadas com aqueles maquinários. Então, depois que o fogo apagou, aí foram lá, o reboliço de pedra sobre pedra para tirar o ouro que estava nas brechas daquelas pedras. Se cumpriu direitinho, se cumprindo exatamente o que ele falou. Amém? Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Meus amados, me perdoe aí, é que eu não peguei minha água, eu preciso de água. Perdão aí por essa falha. É que eu não tenho secretário aqui, né? Não tem presbítero. Então tudo é eu aqui. Então, meus amados, o versículo 3, vamos ler mais mentira aqui de Jesus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, chamaram Jesus em particular, e lhe pediram, quem viram, presta atenção, meus amados, acompanhe o raciocínio. Por isso que eu peço você abrir a sua mente, para você acompanhar o raciocínio, né? Os discípulos já tinham visto o quê? Ele dizer, os discípulos judeus, aquele templo ali, meus amados, para os judeus, era Deus na terra, era a maior referência dos judeus, era aquele templo. E os discípulos, sendo judeus, ouvindo Jesus falar aquilo, ficaram o quê? De orelha em pé. O nosso templo, tu estás falando que esse templo suntuoso vai ser derrubado? Para nós aqui que não somos judeus, para nós não é nada. Para nós não significava nada, não significa nada. Mas para os judeus que tinham aquele templo como Deus na terra, aquilo era tudo. E Jesus dizendo o quê? Vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra.
Aí vamos no versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, pediram, diz-nos. Depois que Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, eles ficaram de orelha em pé, tentando se segurar para não fazer muitas perguntas para o mestre, mas no Monte das Oliveiras não aguentaram ficar calado. Diz-nos quando sucederão estas coisas. Que coisa? Desse tempo de ficar pedra sobre pedra sem ser derrubado. Acontecerá essas coisas. Que sinal haverá da tua vinda? Era as condições de Jesus voltar ou não era? O que se trata aqui, o que você está ouvindo, o que eu estou lendo, você está ouvindo, talvez você esteja lendo também. Se tratava aqui da vinda de Jesus ou não se tratava? Se tratava. Se tratava da vinda de Jesus. Quando se sucederá estas coisas, que sinal da tua vinda e da preste atenção, da consumação no singular, do século, aquele primeiro século que eles estavam vivendo, o primeiro século cristão que eles estavam vivendo, né? E Jesus confirmou para ele. Você vê com aquela passagem que diz, ei, o dia e a hora ninguém sabe, mas Jesus está dando a ficha aqui, ó. O dia e a hora eu não vou falar para vocês, mas olha, não vai passar desse século. Ou seja, eu vou traduzir melhor. Não vai completar 100 anos esse templo aí, tá vendo esse templo? Não vai completar 100 anos que ele vai ser derrubado. Tá me entendendo? Não, a vinda da sua vinda, da sua vinda e da consumação do século. 100 anos. O primeiro 100 anos da era cristã. Eu não sei o que estudaram esses teólogos por aí, que come o dinheiro da igreja e não explica isso para eles. Eu não sei o que se faz dos estudos desses teólogos. Eu não sei o que ele faz dele. Aí é obrigado a eu vir aqui com a primeira série dar a cara para bater, meus amados. Isso é uma vergonha. Eu não sei se é vergonha para esses teólogos cara de pau ou se é uma vergonha para mim. Aparecer aqui nessas redes sociais, dando a cara para bater, confessando que sou burro, só tem a primeira série, mas tem que explicar isso para esses cães. A vinda da consumação para finalizar, acontecer do século. Versículo 24. E eles lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. É só você acompanhar a história de Israel, que você vai ter a noção de quantos se levantaram em nome de Jesus. Em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque estamos cheios de gente, de cães aí, querendo se passar por Deus. Dá seu dízimo a Deus, entrega seu dízimo a Deus, oferta para Deus, sacrifício para Deus, mas tudo isso vai cair aonde? Na conta desses cães gulosos, é aonde vai cair tudo isto. Então, dessa maneira, quem é que é Deus nessa história? Esses cães aí, ó, fica se passando por Deus.
Eu sou o Cristo, enganará muitos. 6. E certamente ouvirás falar de guerra. Guerra sempre, toda a vida teve e sempre vai ter guerra. Sempre vai ter guerra. De guerra, rumores de terra, vedes? Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. 9. Então sereis. Se você não fugiu da escola, mesmo que você não seja um teólogo e você não fugiu da escola, esse sereis, Jesus está apontando para quem? Para os discípulos. Ele está falando para os discípulos. Ia passar por tudo isto. Agora, quando a pessoa foge da escola, futuriza esta palavra e manda a igreja esperar. E a igreja, sem entender por lufas nenhuma, fica esperando o fim do mundo. Sereis atribulados e vos matarão. Mataram ou não mataram? É uma profecia isso aqui ou não é? É. Mataram ou não mataram? Mataram. E Jesus não voltou ainda. B. Matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Conheça a história de Israel. Você vai ver o tanto de profeta que se levantou em nome de Jesus naquela época, 2000 anos atrás. Profetas enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Salvo de quê? Que a salvação não é por perseverança, a salvação é por graça. Então, os cães, para enganar a igreja, eles leem o versículo 13 e o 14, pronto, está aí uma nação enganada já, para sustentar eles. Amém, meus amados? Eu vou repetir, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Não é, mas aqui não fala da salvação eterna, que perseverança não salva ninguém. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Meus amados, se eu ver aqui, eu esqueci. Esqueci aí. Quando será pregado este evangelho por todo o mundo. Mas que mundo? Que mundo? O mundo é que as pessoas, os que estudam para conhecer que mundo que é esse, não fala para aquelas pessoas que não estudaram, que é a igreja. Isso aqui é o mundo ecumênico. O mundo de coisas existentes. Não é mundo cosmo. Se fosse mundo cosmo, aí sim ia acabar o mundo. Mas aqui está se falando de mundo ecumênico, de coisa existente. Ou mundo ecumênico ou mundo aion. Mas não mundo cosmo. Amém? Por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Que evangelho? De que evangelho Jesus? Aqui está se falando de Jesus, que era Jesus. Essas palavras é de Jesus, né? Agora a pergunta é, que evangelho, Jesus, que tu está falando? Se o evangelho foi dado a Paulo,
Então não existia evangelho para ser pregado aqui, evangelho de Paulo, o evangelho da graça, não. O que é que existia aqui? O evangelho da lei, evangelho da circuncisão, e você vai ver isso mais para frente. Amém, meus amados? Então, salvo de quê? De toda a situação que já lemos, né? E o povo vão criando jargões em cima desse versículo 14, né? Em cima disto, salvação não é por perseverança, é por graça. E em cima disso eles vão criando o quê? Religiões e doutrinas, falsas doutrinas, porque isso aqui é uma falsa doutrina do Evangelho de Cristo, porque aqui nem existia Evangelho de Cristo. O Evangelho, quem recebeu o Evangelho foi Paulo, e Paulo não está incluído aqui. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, no capítulo 10, deixa eu levar um pouquinho de água. Romanos, capítulo 10, versículo 17 e 18. Versículo 17. Eu vou ler o 16, meus amados. Romanos 10, versículo 16. Mas nem todos obedeceram o Evangelho. Paulo, agora sim nós já temos o que? Evangelho. Nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Né? Na nossa pregação. 17. Assim a fé vem pela pregação. A pregação pela palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo. Cristo não tinha ressuscitado lá em Mateus. Você começa a entender que Mateus não é Novo Testamento. Mateus fala de um homem no deserto. Aqui fala de um homem ressuscitado, do Cristo ressuscitado. A palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Paulo pregando aos romanos, porventura não ouviram o Evangelho? Né? Que lá em Mateus disse que o Evangelho seria pregado por todas as nações, e Paulo está repetindo aqui, ó, porventura não ouviram? Ouviram. Ouviram. Então, a pregação do Evangelho era uma outra condições para a volta de Jesus. Acontece que tinha dois evangelhos, mas só que os dois evangelhos foi pregado. Foi pregado o evangelho da circuncisão por Pedro, por Tiago e por João, e foi pregado o evangelho da incircuncisão por Paulo. Então, Paulo está afirmando aqui, porventura não ouviram? Sim, ouviram o Evangelho. Por certo, sim, por certo, ouviram. Né? E por que não vão? Ouviram, sim, por toda a terra. Que terra, Paulo? Lógico. A terra habitada, a terra, por toda a terra ecumênica, por toda a terra, aion, pregado aquele povo que existia ali. Não era, fosse por toda a terra, aí sim, nunca ia ser pregado, porque cada dia está se levantando mais gente aí. Pregado por toda a terra, e se fez ouvir a sua voz, as suas palavras, até os confins do mundo. Era uma das condições de Jesus voltar. O Evangelho foi pregado, o templo foi derrubado, o Evangelho foi pregado, e por que ele não volta?
Hein, igreja? Você que diz que está esperando Jesus voltar, você que fica aí chamando Jesus de mentiroso. Eu vou ler o 19. Porquanto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Olha para o mundo, qual era o mundo? O mundo de Israel, porque era lá que tinha habitação, no mundo de Israel, era para aquele povo, né? Podia ser até que fora, na redondeza de Israel, tivesse alguma nação, mas a pregação era para quem? Está direcionada a quem? Ao povo de Israel. Moisés já dizia, eu vos porei, Moisés já dizia, né? Eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, eram gentios, não era considerado, que não é nação, com gente insensata. Falando de quem? Dos gentios. Ou vos provocarei a ira. Então, meus amados, está aí o porquê que Jesus não volta para a igreja. Jesus não volta para a igreja evangélica, sistema religioso, porque eles não têm conhecimento disso aqui. E os que têm conhecimento não pregam, esconde da igreja, para a igreja não saber. Porque se a igreja lesse isso aqui, tivesse entendimento disso aqui, eu creio que com certeza ela não ia chamar Jesus de mentiroso. Jamais chamaria Jesus de mentiroso. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, né? Da esperança do Evangelho que ouviste. O Evangelho de Paulo mostrava a volta de Jesus, que ouviste, né? Não perder a esperança que Jesus ia voltar, que ouviste, e que foi pregado. Foi ou vai ser pregado? Aqui está escrito foi. Que foi pregado a toda criatura. Então, está aqui em Colossenses agora. Mas a confirmação de umas das questões que teria que acontecer para Jesus voltar. A pregação do Evangelho para toda criatura. Foi ou não foi pregado? Foi. Pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual Paulo, tomou posse da palavra, né? Agora eu digo, Edival, eu falo para você, Jesus já voltou. Eu, Paulo, me tornei ministro para dizer para os gentios, que era para quem Paulo pregava, que Jesus ia voltar, que eles tivessem esperança. Paulo podia estar pregando isso aqui, porque Jesus não tinha voltado, mas Jesus voltou no ano 70. Então, por mais que Paulo pregasse a volta de Jesus, por mais que ele pregasse, mas ele não viveu a graça 100%, por conta de quê? Por conta do templo que estava lá de pé. Amém? Volta em Mateus, nós estávamos no Mateus capítulo 24, volta lá em Mateus no capítulo 10. Mateus capítulo 10, aliás, antes do capítulo 10, perdão, em Gálatas, ainda em Gálatas, segura o capítulo 10 do Mateus ainda, já vai abrir, já aí. Gálatas, no capítulo 2, no versículo 6 ao 9,
Versículo 6. E quanto àqueles que parecia, né, ser de maior influência, quais tenham sido, né, então na convenção de Paulo, no meio de Tiago, no meio de Pedro, de João, então Paulo, olha, que homens que têm sabedoria sobre Deus. E depois que o evangelho foi entregue a Paulo, ele disse, esse daí não sabe de nada. É o que nós vemos hoje. Aqueles parecia ter de maior influência, quais tinha sido outra hora, né, quando Paulo se converteu. Não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, né, esses está no plural, esses digo que me parecia ser alguma coisa. Então, na conversão de Paulo, ele se enganou com Pedro, com Tiago e João. Esses são os caras. Mas ele se enganou. Parecia ser alguma coisa. Nada me acrescentaram. Nada me acrescentaram. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ó? Da lei eu sabia tudo. Eu me converti no meio desse povo e achei que eles iam me ensinar alguma coisa. Mas nada me acrescentaram. O que eles pregaram para mim foi lei. Lei eu também pregava, aprendi isso mais do que eles. Nada me acrescentaram. 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, quem viu? Pedro, Tiago e João. Quando viram que o evangelho da incircuncisão, cadê? Versículo 7. Da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então o evangelho que foi dado a Pedro e a Tiago e a João foi o mesmo que foi dado a Paulo? Não foi. Então existe o quê? 2 evangelhos. O evangelho foi dado a Paulo, é Novo Testamento. O evangelho que foi dado a Pedro, a Tiago e a João, Velho Testamento, porque se fala da lei de Moisés. Qual era o evangelho que tinha circuncisão? O evangelho de Moisés. Foi então que Paulo descobriu, esse evangelho que vocês pregam aí, para mim não acrescenta nada. Porque isso aí, os nossos ancestrais já pregavam, era circuncisão, tinha circuncidar. Mas o evangelho do Novo Testamento não tem circuncisão. Amém, meus amados? Até o 9, né? Versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. O apostolado da circuncisão. O apostolado da lei de Moisés. Também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, eram 2 ou não eram? Eram 2. 9. Quando conheceram a graça, quando conheceram Pedro, Tiago e João, quando conheceram a graça que não foi dada para eles, conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Ceifa, que Ceifa aqui é Pedro, Tiago, Pedro e João, parabéns, Paulo, para você. Você é aquele cara que prega a verdade. Amém, meus amados? Paulo, que era reputado. Eram reputados colunas. Esses 3 caras eram reputados como colunas. Me estenderam a mim, né? Estenderam a mim e a Barnabé a destra. Estenderam a mão.
estenderam a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Eles foram mandar o povo judeu circuncidar, porque o povo judeu vivia a lei e no momento eles não entenderam nada, eles iam cumprir a lei. Pegaram mais uns dias de chance, né, para cumprir a lei, digamos assim, né? Mais uns dias aí, mais uns 30 e poucos anos, vamos dar a chance de cumprir a lei. Porque vocês, se não cumprir, o castigo vai vir. E vai ser 7. E no ano 66 o castigo chegou. Amém, meus amados? Agora sim, volta a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, do versículo 5 ao 7. Versículo 5. A estes 12, presta atenção, a estes 12 enviou Jesus. Paulo está aqui? Não está. Paulo não está aqui. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Vocês não podem pregar aos gentios. Se vocês forem pregar aos gentios, vocês vão estragar a vida dos gentios. Vocês for falar para os gentios que eles vão passar por julgamento, por juízo, e os gentios já foram absorvidos. Não tem julgamento para os gentios. O julgamento é com vocês que Pedro, Tiago e João está pregando. Amém? Para os gentios, nem entreis em cidade samaritana. Olha a ordem. Vocês não podem entrar em cidade gentílica. Vocês vão pregar para os judeus, seus conterrâneos. Para o gentio, eu vou levantar outra pessoa para pregar para eles. Samaritanos, 6. Mas de preferência, procurais quem? As ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Não é França, não é Brasil. É casa de Israel. 7. Vamos ali até o 7. E à medida que seguides, pregai, à medida que vocês vão andando, e à medida que vocês vão anunciando o evangelho do reino, né? Porque Pedro, Tiago e João saíram pregando para os judeus, dizendo o quê? Oh, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. E Paulo, como que Paulo falava para os gentios? Vocês já estão no reino de Deus. Quem está no reino de Deus? Qual é o juízo que vai passar? Nenhum. Mas os que o reino de Deus estava próximo, esses iam passar por juízo. Amém, meus amados? À medida que seguires, pregai que está próximo. Vocês não estão, os judeus ainda não estão no reino de Deus. Só depois da minha volta. Só depois do julgamento, do juízo. Está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos. Tudo isso aqui, eles receberam poder para isto. Para anunciar para aquelas pessoas que iam receber isso aqui, ter certeza que eles receberam poder para isto, né? Curai e leproso, expelir demônios. Essa história de demônio aqui, tem outra história aqui, meus amados, mas nosso tempo já está muito atrasado para mim entrar nesse detalhe. De graça recebeste, de graça dás. Você vê alguém pregando de graça hoje por aí? Só sou eu, ou nossos amados que pregam graça por aí.
Mas dentro de uma chamada igreja, pregando de graça, você já viu por aí alguém fazendo isto? Nunca pregando de graça. E lemos até o 7, né? E na verdade eu li até o 8. Volta lá em Romanos. Romanos, no capítulo 3. Romanos, no capítulo 3, no versículo do 21 ao 26. 21. Mas agora, sem lei, né? A lei, sejam todos bem-vindos, Terezinha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mas agora, sem lei, manifestou. Paulo agora é Paulo pregando. Você vê, meus amados, Pedro, Tiago e João, como que eles pregavam para os conterrâneos deles, para os judeus? O reino de Deus está próximo. Olha o que o Paulo está falando aqui, ó, para os gentios. O reino, mas agora, sem lei, se manifestou. Vocês estão no reino de Deus. Se manifestou. Se manifestou a justiça. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Já tem um vídeo por aí falando sobre a lei, as duas testemunhas, né? E qualquer dia eu repito essa pregação de novo. Pela lei e pelos profetas. 22. Justiça de Deus mediante a fé. Agora não era mais por obra de jejum, não era mais por obra de dízimo, não era mais por obra de batismo nas águas. Não, agora era por fé. Mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, 22, vamos ler até o 26, né? 23, aliás, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados. Você vê que Pedro, Tiago e João pregavam o quê? Vocês estão próximos. Quando o reino de Deus chegar para vocês, vocês vão ver se vocês foram justificados ou não. Mas Paulo pregando os gentios aqui, tá vendo? Vocês foram justificados. Para quem foi justificado, meus amados, tem juízo, tem sentença. Não tem sentença. E por que se prega sentença dentro dessas igrejas por aí? Que a igreja vai passar por juízo, vai ter sentença para a igreja? Aqui está dizendo que não, estão justificados já. Enquanto uns do lado esquerdo pregava que ia ter juízo, do lado direito, outro dizia, vocês foram justificados. Vocês não devem mais nada para Deus. Vocês não devem mais dízimo. Vocês não precisam fazer jejum. Vocês não precisam ficar de joelhos dobrados. Vocês foram justificados. Vocês agora só têm que dar risada de alegria por isso. Não tem juízo sobre vocês. 23, né? Acerca da glória de Deus. 24. Sendo justificado gratuitamente, sem dízimo, sem sacrifício, sem oferta, sem obrações. Gratuitamente. Por sua graça, mediante o quê? A redenção. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25. A quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Jesus, a quem Deus propôs no sangue dele, não foi na Santa Ceia, não foi nada, foi no sangue na cruz, tá bem? Propôs no seu sangue, como propiação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, se o sangue, foi o que Paulo pregou aqui atrás, se o sangue foi derramado para a justiça, sangue derramado, justiça feita. Mas é isso que se prega dentro das igrejas? Não. Não é isso que se prega. Nas igrejas, diz que ele vai derramar esse sangue, porque se ele vai voltar é para derramar o sangue. Porque ele diz que tem pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. E para isso vai ter que derramar sangue de novo.
Mas isso não vai acontecer mais nunca. Manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes. Deixou ou não deixou? Deixou impunes. Se deixou impunes, se a pessoa me deve R$1.000, eu deixei ela impune sobre pagamento, o que é que ela vai pagar mais? Mais nada. Eu perdoei, deixei impune. Não precisa pagar mais não. Deixado impunes. Aqui, cadê? Impune os pecados anteriormente praticados. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça por tempo presente. E essa justiça, eu quero fazer um pequeno vídeo com vocês essa semana, talvez se eu lembrar, se eu estiver meio descansado. O porquê essa justiça aqui? É porque, de uma certa maneira, de uma certa forma, os judeus estavam sendo um pouco injustiçados. Por quê? Os judeus, eles receberam ordem para guardar 613 mandamentos. Não tinha como guardar. Por isso que Deus está manifestando a justiça. Não, eu vou justificar por vocês. Mas só que tem um grande problema nesse detalhe aí. Tem 2 mandamentos desse da lei que passou. Eu explico nisso depois. Pela justiça no tempo presente. Presente nos dias de hoje ou presente há 2.000 anos atrás? Presente há 2.000 anos atrás. Não é no dia de hoje. Mas a igreja não entende bulufa nenhuma. Os pastores não pregam isso para a igreja. Ao contrário, eles pregam que a igreja vai passar por juízo. E se não tiver na igreja, aí que a coisa piora mesmo. Aí que a cobra vai fumar, se eles não tiverem dentro da igreja no dia que esse juízo for aplicado. Presente. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, meus amados? Eu prometi ler até o 26. Você pode continuar lendo na sua casa aí de boa, tomando seu café, mas eu tenho um relógio correndo aqui, que nem a desgrama, correndo mais que cavalo de corrida. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 10. Versículo 11. 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Olha Paulo aqui no meio. Paulo está no meio aqui ou não está? Está. Então, se eu futurizar esta palavra para o dia de hoje, eu tenho que trazer quem também? Paulo. Ele está no meio aqui, ó. A justiça nossa. O problema é que a turma parece que fugiram da escola e não entende disso aqui, que Paulo está na conversa aqui, ó. A justiça nossa. Aqui não está para a justiça das futuras gerações, não. Ele trouxe para ele, para a justiça nossa. A justiça nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, há 2.000 anos atrás, o fim dos séculos, o fim do mundo que as igrejas esperam hoje, para Paulo já tinha chegado. Porque esses fins do século aqui, para a igreja, é o fim do mundo. E Paulo está dizendo que já chegou. Chegou, Paulo, ou não chegou? Chegou. Chegou. E Jesus está às portas. Há 2.000 anos atrás. Então, para eles que viviam aqueles tempos, a cada dia, a cada mês, a cada ano, ele estava vendo Jesus batendo nas portas. Mas se futuriza essas palavras, aí, né, se faz religiões, se cria doutrina, se cria até o inferno aqui em cima dessas palavras, quando se futuriza elas. Efésios
versículo do 4 ao 7, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. 5. Estando nós, olha Paulo no meio de novo aqui. Então, se eu futurizar isso aqui também, eu vou ter que trazer quem? Paulo, porque ele está estendendo, estando nós. Aqui não é eu nem você, é Paulo, e a quem ele estava pregando. Estando nós mortos em nossos delitos, né, que era a transgressão da lei, em nossos delitos, nos deu vida. Deu ou não deu? Deu vida juntamente com Cristo. Jesus foi à cruz, o Cristo ressuscitou, todo mundo vivo agora, em Cristo, nele. Então, se a igreja tem pecado, não está em Cristo. Então, aqui está escrito, é só ler. Mas o problema, ler para a igreja não interessa. O que interessa é o que o pastor fala. E o pastor vai ler isso para a igreja? Não vai. Pela graça sois salvos. Pela graça foi salvo. 6. Juntamente com ele nos ressuscitou. Domingo, acho que foi domingo, foi quarta-feira que eu preguei que nós já ressuscitamos. Nos ressuscitou, pretérito, presente do passado. Ressuscitou. Aqui não vai ressuscitar. Ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares, é aonde nós estamos aqui, nos lugares celestiais. Com Cristo Jesus. 7. Para mostrar, agora sim nós vamos, a palavra está futurizada, para mostrar nos séculos, no plural, vindouro, agora sim, essa palavra está no pretérito presente nosso, nos séculos vindouros, a suprema riqueza. É uma riqueza você ter um conhecimento desse e não viver sendo obrigado a sustentar vagabundo que não quer trabalhar. Abre-se uma igreja e lota ali o povo, engana o povo para frequentar lá, para ficar sustentando eles. A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, meus amados. Temos 3 passagens aqui. Olha só a Bíblia dos Hebreus. Já estamos terminando. Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Hebreus, capítulo 8, versículo do 6 ao 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, né, tanto mais excelente quanto é ele também. Jesus teve ministério muito mais excelente do que Moisés, assim como ele também é muito superior a Moisés, né? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança. Então Jesus é superior a Moisés, o ministério de Jesus é superior de Moisés, a aliança de Jesus é superior a de Moisés. Então, se tudo aqui é superior, por que eu vou voltar lá para o passado? Superior aliança, instituída com base em superior promessa. Superior promessa. 7. Porque se aquela primeira aliança, a aliança de Moisés foi feita com Moisés, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então tinha defeito o pacto de Moisés, tinha defeito.
tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado. Então, presta atenção, usar a palavra no pretérito da palavra, né? Jesus, presta atenção, Jesus já morreu aqui, né? Jesus já morreu, já subiu aos céus, e Paulo pregando, dizendo que estava sendo buscado ainda. Sendo buscado. Por quê? Ele não tinha voltado. A volta de Jesus era, que nem diz o ditado aqui na terra, né? Era o passar da tauba. Tendo sido buscado lugar para uma segunda. Então, estava sendo trabalhados. Eles pregando, essa segunda aliança, né? Pregando, e estava sendo buscado. E quem ia consumar tudo essa aliança que eles pregavam? Jesus, a volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Para a segunda aliança, 8. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem. Jesus já tinha ido com isso já, mas olha, eis aí vem, não tinha vindo ainda. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Se supõe aqui que essa casa de Judá era o gentio, porque a tribo de Judá, ela tinha sido desbandeada com adultério, com prostituição, com ídolos, né? Então, com a casa de Judá. 9. Não segundo a aliança que fez com quem? Com seus pais, com Moisés. Não segundo a ela, mas uma aliança diferente. O povo faz questão, infelizmente a igreja, que se chama de Deus, faz questão de ficar na aliança de Moisés. E o Evangelho dizendo, olha, está sendo buscada aqui uma outra aliança, uma aliança superior, uma grande promessa, para tirar você disso aí. E a igreja não aceita isso aqui. A igreja vai pisando nisso aqui. A igreja vai blasfemando do dono da nova aliança. Com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Diz o Senhor. 10. Vamos ler até o 13. Porque esta é a aliança, né? Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Da volta de Jesus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, olha, agora não é mais em páginas amarelas, não é em tábua de pedra, está onde a aliança, a lei de Deus agora está escrita onde? Na mente. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei, não era ainda, com a morte de Jesus e tudo. Não era ainda. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará. Eu sempre bati nessa tecla. Não era para existir igreja, prédio como igreja. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. 12. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é que os pastores fazem todos os meses? A Santa Ceia.
Vamos celebrar a Santa Ceia, levanta o pão, levanta o quissuco. Você que tem pecado, vem aqui na frente. Quando pensa que não, até o pastor que estava lá em cima do chamado altar, desce para baixo porque ele também tem pecado. E ele está dizendo aqui, dos pecados de vocês, eu esqueci. Né? Aqui estava no 13, né? No 13? Não, no 12 nós estávamos. Jamais me lembrarei. 13. Quando ele diz nova, tornará antiquado. Não acabou. Se tornou antiquado, ou seja, não presta mais. Não pode ser usada. Ele não jogou fora, não queimou. Não. Só decretou. Ó, isso aqui não serve mais. Para a minha igreja, isso aqui não serve mais. Para o meu povo, isso aqui não serve mais. Porque o que eu vou escrever agora, a lei que vai servir para eles, vou escrever na mente deles. Isso aqui é manipulado, que nem Roma manipulou isso aqui. Mas o que está aqui, eu quero ver quem manipule. Antiquadra. Tornará antiquadra a primeira, né? Aliança de Moisés, a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquadro e envelhecido, né? Velho Testamento, a palavra já está dizendo, envelhecido está prestes a desaparecer. Está prestes, não tinha desaparecido. Por quê? Paulo, aqui lá no ano 67, 68, estava dizendo que está prestes a desaparecer. O tempo estava lá de pé. Sacerdote, recebendo dízimo, recebendo voto, recebendo sacrifício. Mas pelos tempos, pelo que Jesus falou nos seus dias na terra, e Paulo estava vendo aquilo se aproximando. Por isso que ele está dizendo aqui, está prestes a desaparecer. Quando aquele tempo lá foi o chão, acabou. E foi o que aconteceu. No ano 70, o tempo foi abaixo. Colocaram fogo, mataram os sacerdotes. Aqueles que recebiam dízimo, mataram tudo. Tanto é que os judeus hoje não dão dízimo. Dá para quem? Não tem levita mais para receber. Não tem levita. Está perto de desaparecer. Romanos. Estamos terminando. Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há. E como se prega nas igrejas, que a igreja vai passar por juízo, meus amados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, não tenho condenação não há condenação para mim. Mas se eu não estou em Cristo Jesus, juízo neles. É o que se prega dentro das igrejas. Por quê? Eles não estão em Cristo Jesus. Eles estão em Moisés. E em Moisés sim tinha juízo. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou. Livrou ou vai livrar? Aqui está escrito que livrou já. Se me livrou, qual é o juízo que eu vou passar? Nenhum. Livrou da lei do pecado, livrou da lei do pecado e da morte. Amém, meus amados? Em Romanos ainda, nós estamos no versículo 8, no capítulo 8, capítulo 14. Tem essa e mais outra passagem para nós fechar. Capítulo 14, versículo do 15 ao 17. Versículo 15. E por causa se por causa de comida o teu irmão se entristece, você está ligado quem é essas pessoas, né? Esse povo que não come carne de porco, não come sarapatel, essas coisas aí. E por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andais segundo o amor. Já não anda segundo o amor. O amor de Cristo, né, estás falando aqui. Não anda mais segundo o amor. No amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele
a favor, perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, se eu prego para você que você não pode comer carne de porco, eu estou te dizendo, eu estou tentando tirar Cristo de você. Estou tentando tirar Cristo de você. Porque na cruz acabou tudo isto. Então, se eu trago de volta isso aqui, eu estou tirando Cristo das pessoas. E é exatamente o que se faz por aí. Vamos ler o 16? Vamos. 16. Não seja, pois, vituperado ao vosso bem. 17. Porque o reino de Deus, não é comida, não é bebida, porque tem crente por aí que diz que lá no céu vai ter picanha. Tem um aí, meu amado, diz até que vai ter até mulher lá, para coisar. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o que? Justiça. Justiça e paz, alegria. Aí eles vêm com conversa, com tanto ladrão que você vê por aí, tanto roubo, tanto crime, você vem falar de paz, de justiça. Mas eles, eu, graças a Deus, eu ando em paz. Deus tem feito justiça na minha vida. Eu ando em paz, eu não tenho medo de andar na rua, sair da rua. Saio a qualquer hora se for necessário, né? Não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Então essas pessoas não têm o Espírito Santo, porque quem está preocupada com comida e bebida não pode ter o Espírito Santo. No Espírito Santo, além, versículo 17 nós lemos. Você pode continuar lendo aí, mas eu vou só ler até o 17. Para nós encerrar hoje, abra a sua Bíblia, volta lá em Romanos. Em Romanos nós já estamos, né? E voltar no capítulo 5, quer dizer. Capítulo 5, nós estamos no 14. Para nós encerrar hoje. Romanos capítulo 5, no versículo 17. Que diz assim: se pela ofensa de esse aqui está se falando de quem? De Adão. Se pela ofensa de por meio de um só, reinou a morte. Então a morte, o ministério de Moisés, era um ministério de morte, de condenação, de treva, de tudo. Porque foi herdado de quem? Moisés herdou de quem? Esse reino de morte? De Adão. Então a morte reinou de Adão, né? Nós estamos vendo aqui, pelo reino de um só, reinou a morte, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Reinarão em que? Na morte, quando morrer, quando for lá para o paraíso? Não, aqui está dizendo que é em vida. Reinarão em vida. Então, se for para me reinar depois da morte, pode guardar. Isso aí, para mim, não serve. É lógico que quando eu morrer, for para voltar para o paraíso, eu sei que lá tem paz, tem gozo, tem tudo. Então, eu quero paz, eu quero gozo, é aqui, nessa terra. Então, eu quero viver em paz, eu quero viver o reino de Deus aqui, nessa terra. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida e por meio de um só, Jesus, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, eu vou ler o 18, só para não encerrar. Pois assim como por uma só ofensa, né, que o pecado entrou por Adão, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Então o juízo, a ofensa, o pecado de Adão reinou até Jesus, até quando foi pago aquilo lá. Jesus pagou o pecado, pronto, não tem mais pecado. Então reinou a todos os homens para condenação,
condenação. Assim também, por um só ato de justiça, Deus fez justiça. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça, para a justificação que dá vida. Amém, meus amados? Você recebe essa justificação que Deus nos deu para que você viva ao reino dele uma vida em paz, uma vida que dê prazer você esperar o amanhecer. Não a vida que muitos levam aí, que na oração da noite eles pedem logo para não amanhecer mais. Tomara que amanhã não amanheça nem vivo, para viver a vida que eles levam. Acho que a oração deles é assim. Agora, quem vive a graça, a oração da noite é que é a vontade de ver o amanhecer novamente e viver esse reino de Deus que nos foi dado. Amém, meus amados? Paz eterna a todos, que todos sejam abençoados pela graça de Deus. Todos os dias da sua vida, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, até Deus permitir te chamar, volta para casa, porque você já cumpriu o que você tinha de cumprir aí nessa terra. Amém, meus amados? Até quarta-feira, tem uma ótima pregação para quarta-feira, viu, meus amados? Então, não deixe de assistir quarta-feira a partir das 19 horas, amém? Até lá, tenha uma boa semana.